Sempre que o homem deu um passo de fé em direção a Deus, nunca mais teve a mesma vida, porque fé transforma, preenche, é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E quando damos o primeiro passo, Deus dá todos os demais. Comece hoje e prossiga com passos de fé. A voz do Espírito está a chamar, suave fala o coração. Eu quero ouvir a voz da criação, que rompeu as trevas e fez a luz surgir. Voz majestosa, vem me falar. Deus abençoe a todos. Mais um sábado, ou melhor, o primeiro sábado desse novo mês, primeiro final de semana, semana da primícia. E eu quero, no Passo de Fé de hoje, dividir um texto muito abençoado. Gênesis capítulo 22, do verso 1 ao 9. Nós vamos encontrar ali a história do sacrifício de Isaac, de Abraão. Mas o que me chama a atenção nesse dia é o versículo 3, 4 e 5 que eu quero dividir com você para te encorajar a continuar perseverando passo a passo. Nós vamos entender nesse texto quando, de madrugadinha ali no versículo 3, provavelmente, a Bíblia diz que pela madrugada Abraão cortou a lenha, selou o jumento e seguiram por uma longa caminhada. Aqui a pergunta fica, por que Abraão cortou a lenha e não seus empregados? Porque cortar a lenha era serviço dos seus servos. Mas por que a gente aprende com isso? Porque tem coisas, irmãos, que Deus nos pede para fazer, não é para os outros fazerem. Havia uma palavra específica para Abraão. Então tem coisas que o inimigo sabe que Deus já nos pediu o nosso coração, pediu a nossa fé, pediu a nossa comunhão. E Satanás tenta fazer de tudo para que a gente repasse aquilo que é para nós executarmos, né? Irmão, ora lá por mim, hoje eu não pede lá o fulano, então pede para vir aqui em casa, tipo isso assim, estou dando um exemplo, mas pode ser para tantas coisas, né? Porque tem coisas que não temos como terceirizar. A fé não se terceiriza, a fé ela é pessoal, individual, a salvação. Então entenda, quando Deus fala para Abraão, ir até o monte Moriá e apresentar Isaac, oferecer Isaac, teria que ter todos os elementos de um sacrifício. E então Abraão não repassa para os empregados o que iria precisar. Ele mesmo vai lá pessoalmente, corta a lenha, prepara tudo. Então fica essa primeira lição. Aquilo que Deus nos pede, não devemos terceirizar. Então, seguimos aqui agora no verso 4, que chama muita atenção quando Deus então toca o coração dele para ele continuar, e ele diz que depois de 3 dias de caminhada ali, naquela caminhada que eles estavam fazendo, Abraão viu de longe, o lugar que ele iria sacrificar. Tem coisas que hoje, irmãos, mesmo a gente pagando preço, fazendo o que a gente tem que fazer sem terceirizar, parece que está muito longe ainda a mudança de uma pessoa, a aquisição de algo, ou algo que aconteceu, você vê assim, meu Deus, que imprevisto é esse? Parece que está longe a saída de um problema. Só que, mesmo ao longe, Abraão via. Então a gente tem que ter os olhos da fé, mesmo que esteja longe, você tem que continuar olhando, confiando na palavra que Deus te deu, para que você consiga chegar lá. Porque estar longe não é o problema. O problema é nós enxergarmos com os olhos da fé. E para terminar, no verso 5, ele sobe só com Isaac. Então somente ele e Isaac subiram ao monte, os 2 servos ficam ali no pé do monte, e o jumentinho, com o jumentinho. E ele tira ali de cima do jumento aquele fecho de lenha, e coloca sobre os ombros de Isaac. Então isso quer dizer o quê? Por que ele não usou os empregados para levar? É que existem lugares que só chegaremos lá se continuarmos pagando o preço. Então a gente fica aqui com 3 lições. Primeira, não terceirizar aquilo que Deus nos pede. Segundo, mesmo que esteja longe, continue olhando com os olhos da fé, porque esse lugar existe, ele é real.
palavra de Deus é viva e eficaz. E por fim, seguimos levando o feixe de lenha, o combustível da fé, porque é com a lenha que houve fogo. Então aquilo que eu levo hoje pagando o preço, segurando nos ombros, é aquilo que vai amanhã exaltar a minha vida. Continue firme, crendo, confiando, e eu quero convidar você para estar amanhã, porque amanhã de manhã não teremos o culto, teremos o culto à noite, o nosso primeiro domingo do mês, encontro de primícia. Teremos o culto à noite para vir pagar o preço, para vir enxergar ao longe com os olhos da fé e não terceirizar aquilo que Deus nos confiou. Eu quero convidar você para estar conosco amanhã de noite, porque amanhã de noite nós vamos subir a este monte pela fé e alcançar a nossa resposta esse mês em nome de Jesus. Um beijo no coração, fiquem todos na paz, um excelente final de semana e tchau, gente!